Ele morreu muito jovem, com apenas 24 24 anos, não é anos. isso, Chico? É. 24 anos. E olha só, ele morreu com 24 anos e hoje é considerado um dos grandes escritores da nossa literatura. Um grande poeta. Eu gosto demais das poesias do Castro Alves, sou fã dele. Falei para vocês na aula Professora, passada que eu era apaixonada. Hein? professor, ele tem muitas obras, mas em vida ele só publicou uma obra, né? É porque na época em que ele viveu, era difícil a publicação, né? Porque assim, ele viveu numa época, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, ele viveu numa época do chamado período do romantismo no Brasil, né? Como eu falei para vocês, a literatura de todos os países, e a nossa também, é dividida em épocas, em escolas ou estilos, né? Estilos literários. Então, o romantismo foi um estilo literário que aconteceu mais ou menos, porque as datas elas nunca são exatas, né? Mas é considerada, o período é considerado até acontecido de 1836 a 1881, certo? Em 1836, foi o lançamento de um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, de um escritor chamado Gonçalves de Magalhães. Não confundam com o nosso Gonçalves Dias, certo? É outro Gonçalves, Gonçalves de Magalhães. E esse livro do Gonçalves de Magalhães é que marca o início do romantismo no Brasil, né? Certo? Então, ele foi lançado em 1836. Daí, em 1881, já começa um outro estilo literário, que é o realismo. Começa com o lançamento de um livro de Machado de Assis, né? Que marca o início de um outro estilo, o realismo. Então, o romantismo foi um período que ficou, né, entre estes anos aqui, de 1836 a 1881, certo? É o romantismo. O que é o romantismo? Né? É um período em que predominou o estilo romântico, certo? E nesse período viveu o nosso Castro Alves. Né? No romantismo, esse estilo chamado romantismo, havia o predomínio do sentimentalismo. Por isso, gente, que até hoje, quando uma pessoa gosta de falar de amor, é muito sentimental, a gente diz, oh, mas fulano é tão romântico, não é? A gente não fala assim? É porque nesse período se escrevia muito e principalmente sobre o amor. Predominava o sentimentalismo. Os escritores dessa época davam muito mais importância ao sentimento, à emoção, do que à razão, certo? Para eles, o que era real, né, não era o mais importante. O mais importante era o que acontecia na alma, no coração, na mente desses escritores. Então, eles falavam de uma maneira muito romântica, muito sentimental. Né? O Castro Alves viveu nessa época. O nosso Gonçalves Dias é considerado um dos iniciadores do romantismo no Brasil. Nós vamos falar dele depois. E o Castro Alves veio depois já do Gonçalves Dias. E o Castro Alves foi um grande admirador da poesia do Gonçalves Dias. Gente, o Gonçalves Dias foi um grande poeta, um grande escritor, viu? Um grande conhecedor da técnica da poesia, um homem muito inteligente. Né? E o Castro Alves admirava muito o Gonçalves Dias. O que diferenciava um pouquinho, o que diferencia um pouco o Castro Alves dos outros poetas da sua época, é que o Castro Alves ele tinha uma maneira mais realista de falar da mulher e dos problemas sociais da sua época.
Porque a maioria dos poetas românticos se preocupava tanto em falar do amor que não ligavam muito para a realidade, para os problemas sociais da sua época. Não, eles queriam falar de amor. Já o Castro Alves, ele se ligou muito nas questões sociais da sua época, tanto que ele foi um dos escritores que mais lutou contra a escravidão no Brasil. Ele é conhecido como o poeta dos escravos, viu? Porque ele escreveu e foi ele ia para as praças, ele ia para os teatros falar contra a escravidão, né? Ele odiava esse sistema que obrigava a pessoa, que arrancava pessoas de suas terras e que eram trazidos da maneira mais cruel para o Brasil e aqui tratados como animais, como nem os animais eram tratados, com maior crueldade, com a maior desumanidade. Né? Então, ele lutou muito contra isso, Castro Alves. Daí vem toda essa admiração que eu sinto por ele. E ele, não só porque ele era um homem bonito, ele era muito bonito, viu, gente? Mas também porque ele foi um homem à frente do seu tempo. Né? Ele foi uma voz contra a escravidão dos negros no Brasil. Tanto que ele tem um poema que depois eu pretendo, se Deus quiser, ter tempo de ler para vocês, chamado Navio Negreiro. Eu li para os alunos do curso passado, que é uma coisa maravilhosa, né? Falando contra esse sistema escravocrata do Brasil. Né? Então, o Castro Alves viveu, gente, então, no século XIX. Sim. Certo? Sim. O romantismo, ele começa na primeira metade. Vamos dividir o século XIX em duas metades. O romantismo existiu na primeira metade do século XIX, certo? Já o que veio depois, o realismo, já foi na segunda metade. Aí eu vou comparar uma poesia do Castro Alves, que viveu nesta época, né? Que viveu de 1847 a 1871, eu vou comparar com uma poesia de Manuel Bandeira, que é um poeta que viveu de 1886 a 1968, século XX. Manuel Bandeira. No modernismo. 1922. Manuel Bandeira viveu no período do modernismo no Brasil, né? Em pleno século XX, de 1886 a 1968. Eu não falei para vocês na aula passada que a todos. Eu conheci o Manuel Bandeira, já bem próximo dele morrer. Pois é, ele morreu com 82 anos. Enquanto o pobre do Castro Alves viveu só 24 anos e era saudável, o Manuel Bandeira, que era tuberculoso, que ouviu de médicos dizerem que ele viveria no máximo mais uns 10 anos, ele viveu até os 82. Né? E ele foi um poeta moderno, por isso ele é enquadrado no modernismo, um estilo que vem de 1922, que começou em 1922 com a Semana de Arte Moderna em São Paulo, e foi até 1945. De 1945 para cá, a gente teve o pós-modernismo e a literatura atual, que é chamada de literatura contemporânea, certo? Mas eu não quero me deter muito nessa questão dos estilos literários. Eu quero ler as poesias desses dois camaradas aqui, Manuel Bandeira e Castro Alves. Né? Reparem, o Castro Alves fala de uma Teresa. Posso ler para vocês a poesia? O nome do poema é O Adeus de Teresa. Pode, professora. Sim.
Esse poema ele tem uma, duas, três, quatro estrofes. E eu vou explicar para vocês, antes de ler, para vocês entenderem direitinho. Na primeira estrofe, o Castro Alves fala, o poeta fala da primeira vez que ele viu Teresa. Ele encontrou Teresa numa festa e eles dançaram uma valsa juntos e se apaixonaram. Na segunda estrofe, ele encontra Teresa. Já aparece os dois numa alcova. Sabe o que é alcova? É um quarto. É um quarto. Eles diziam alcova. Quarto. E ele demonstra nessa estrofe que eles já eram amantes. Ele está saindo do quarto e a Teresa está ainda quase nua, sem véus, como eles diziam, sem nenhum véu, ou seja, despida. E eles se abraçam, se despedindo entre beijos. Né? Na terceira estrofe, ele fala dos anos em que eles viveram esse amor, né? Que foram tempos de delírios, de prazeres divinais. Né? Até que um dia ele, um jovem estudante, é chamado para voltar para casa. Ele estava na capital estudando, era costume, né? Os jovens irem para a capital estudar. Então ele volta para casa e se despede dela entre lágrimas, os dois chorando. Na última estrofe, já ele voltando. E eu não vou dizer o que acontece na última estrofe, não, porque eu quero ver se vocês vão entender. Tá bom? Então vamos lá. Vou começar ali. O adeus de Teresa, Castro Alves. A vez primeira que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus. E amamos juntos. E depois, na sala, adeus, eu disse-lhe, a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Essa foi a primeira estrofe. Eles se encontraram na festa. Né? Uma noite, entreabriu-se um reposteiro, uma cortina, né? E da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me, adeus. Gente, adeus na época, não é como hoje a gente pensa em adeus, que é para sempre, não. Adeus era uma despedida, como tchau, até logo. Né? Então, eles se despedem. Adeus. Passaram-se os tempos, séculos de delírio, olha como ele é exagerado, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos do império, gozos celestiais, né? Mas um dia volvi aos lares meus, ele voltou para a casa dele. Partindo, eu disse, voltarei, descansa, ou seja, fica tranquila. Ela, chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me, adeus. Pronto, ele foi para casa. Agora ele volta, tempos depois. Quando voltei, era o palácio em festa. Ela morava no palácio. E a voz dela e de um homem, lá na orquestra, preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me, adeus. Aí ela deu um adeus de verdade. O Ela que estava Teresa fez? corneando ele. Teresa arrumou outro. Arrumou outro, foi pro braço de outro. Né? Já tinha outro. Mesmo no dia que ele chegou. É rei morto, rei posto, não diz o ditado? A fila andou. Hã? Ele foi para a terra. Ele foi para a terra dele e Teresa, quando ele voltou, já tinha outro. Mais engraçado, interessante que eu acho, é quando ele diz, entrei. Ela me olhou branca, ou seja, ela ficou, né? Levou um susto que não esperava por ele. Não esperava. Estarrecida. Surpresa, ele diz. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela arquejando, ou seja, ofegante.
murmurou-me adeus. Então, eles se despedem várias vezes, só que da última vez é definitivamente, né? É adeus Esse foi o mesmo. final. Não é? Então, uma Então, paixão, gente, né? observem, eu quero que vocês observem uma coisa. Como o Castro Alves viveu num período em que predominava o sentimentalismo, né? Ele tem uma linguagem muito própria desse período, né? Usa a Claro. palavra, os poetas românticos adoravam dizer que a mulher estava arquejando, ou seja, Sim. ofegante, suspirando. Eles adoravam essas palavras assim, né? Gente de amor. Murmurando, ofegando. As mulheres ficavam coradas, né? Qualquer elogio, elas ficavam coradas. Tanto que ele diz na primeira estrofe, né? Ela, corando, murmurou-me adeus. Ficavam ruborizadas, não é? É Então, lindo, o romantismo é lindo. é, o Maravilhoso. estilo era muito pomposo, né? Muito, às vezes, um pouco exagerado, Sim. para a nossa visão. E as mulheres, o mais interessante no Castro Alves, gente, que eu quero que vocês observem, é o seguinte: na época em que ele viveu, as mulheres eram tratadas pelos poetas como se fossem puras, virgens Sim. puras, anjos de candura. Ninguém se atrevia a falar que ia para a cama com uma mulher. Nunca. Aham. As mulheres eram para serem colocadas num pedestal e serem adoradas de longe. Era o amor platônico. Né? As mulheres eram para ser adoradas e não amadas. Mas elas Adoradas, como eles seres elas inatingíveis. Eu não sei se as mulheres gostavam muito disso, não, sabe? O que vocês acham? Hã? Tinham poetas que Havia um tempo morriam de amores por uma mulher e exagero. ela nem cara nem sabia. demonstra amor, já leva para cama. Ela Professora, esse amor platônico, ele é um amor à distância, é? Platônico? É. como eu não entendi. O amor platônico, você fica só de olhar. Isso. Castro Alves ele foi diferente dos poetas da sua época. Embora vivendo O no mesmo Lucas período, mostra ele tinha uma visão mais sensual da mulher. Olha, muitos poetas do período dele se prendiam tanto a esse amor distante, a esse amor platônico, a essa adoração, que não concretizavam, não realizavam seus amores, né? É Já um o amor Castro Alves, perfeito, não, né? ele Ele vê uma amava as mulher com um amor mulheres, perfeito. ele gostava das mulheres, e ele, tanto que ele viveu muitos anos com uma atriz de teatro chamada Eugênia, né? Ele teve um romance muito bonito com ela, os dois viveram juntos muito tempo, né? Ele bem mais novo do que ela já uma mulher, né? Atriz e tudo, consagrada no teatro, muito bonita, e eles se apaixonaram um pelo outro e viveram juntos muito tempo. Então, ele não tinha essa coisa de adorar a mulher, não. Ele gostava de viver o amor. Então, ele tinha uma visão, ele transmite nos seus poesias essa visão mais sensualista da mulher, até erótica, em muitas poesias dele, como essa. Ele fala do quarto, da mulher despida, né? Dos prazeres sexuais, Verdade. ele fala claramente disso. Então, ele se diferenciou dos poetas da sua época também por causa disso. Né? Então, nós vimos aí o adeus de Teresa. Né? Agora nós vamos ver nosso Manuel Bandeira, poeta moderno, pleno século XX, né? Falando também de quando ele viu Teresa. Né? Só que ele diz assim, é interessante, gente, olha como ele diz. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Ele achou ela feia. Hã? Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Os olhos nasceram
e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Estranho, né? Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra e o Espírito de Deus voltou a se mover sobre a face das águas. Eita, e a coisa pegou fogo. Foi mesmo. Vou ler de novo. Vou ler novamente. Olha só, o Castro fala da primeira vez que ele viu Teresa, da segunda vez, da terceira e da quarta, né? O Manuel Bandeira só fala de 3 vezes que ele viu Teresa. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Gente, da primeira Que vez que eu coisa vi isso, eu horrível. fiquei pensando, que é isso? Pernas estúpidas? A cara Estúpido. parecia uma perna? Eu Ele acho era que bem grosseiro. eu acho que ele não gostou muito do que ele viu, Tinha não, né? sensibilidade. Ele não tinha sensibilidade quanto à mulher. Eu Aí ele achei volta. assim, de Ele maneira achou ela feia. muito No mínimo, ele achou grosseira, ela né? feia, né, gente? Ele se dirige, assim, o modo como ele descreve, né? A Teresa dele. Você, minha. Mas eu acho que é porque quando há uma rejeição, o gostar já está lá mais na frente. Aí é a segunda vez. Aí ele diz: olha só, quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Gente, Meu quando eu Deus. li isso aqui, eu pensei, ele viu os olhos de Teresa, nos olhos de Teresa, experiência, vida, conhecimento, muito conhecimento. Hã? Eu já ouvi vários escritores falarem de pessoas jovens que têm olhos de velho. O que eles querem dizer isso? Olhos que demonstram uma vivência interior muito grande, uma experiência, leitura, conhecimento, Isso. cultura. Então, vejam como a visão dele já vai passando, indo além da aparência de Teresa. Ele já está vendo alguma coisa nela. Quando vi Teresa de novo, achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Aí ele explica: os olhos nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. Interessante, né? Eita. Interessante. Aí ele fala da terceira vez que ele viu Teresa. Da terceira vez, não vi mais nada. Os céus se misturaram com a terra. Eita, Achou linda. Me achou maravilhosa. o amor aconteceu, não é Aconteceu. verdade? Né? Ele não viu mais nada, né? Porque Tinha os mais céus se Eu defeito. misturaram falei, com a né? terra. Aí Assim, ele daquilo que exagera, ele e o olha de Espírito de maneira Deus negativa. voltou a se mover sobre a face das águas. Ou seja, a Nossa, coisa foi maravilhosa mesmo, Maravilhosa, sim, sim. não é? Aham. Pelo menos ele se deu melhor do que o Castro Alves, né? Porque o outro que não foi É. embora. Não é verdade? Porque o É, Castro Isso. Alves achou foi a Tereza com o outro. o outro. E foi embora. E o Manuel Bandeira, não. O Manuel Bandeira viu de verdade a Tereza. Agora não importava mais como eram as pernas, como era a cara, Era como os eram os olhos, olhos, porque o cabeça, amor nada, nada. aconteceu. Né? A Isso. aparência deixou de importar. Não é legal, gente? Hã? Legal, muito bonito. verdade. Aí, às vezes, a gente lê Professor, um poema desse e acha assim, ah, não entendi. Não É, entendi. Eu isso é achei isso a chato. primeira vez que eu li. Eu não entendi. Né? Depois a gente vai começar a analisar palavra por palavra, frase por frase, estrofe por estrofe, querendo entender o que o poeta falou aqui. E, de repente, a luz vai acontecendo na nossa cabeça. Viu? É isso Vocês aí. já ouviram falar, com certeza, de quantas pessoas têm pavor de responder questões de interpretação de texto nas provas de concurso, por exemplo. Né? É Sim. muito difícil.
Por quê? Porque você tem que fazer esse trabalho de interpretar o que o autor do texto quis dizer. Porque uma coisa é certa, gente, ninguém escreve nada sem uma intenção. Todo mundo, quando escreve algo, tem uma intenção de transmitir alguma coisa. Os poetas dificultam isso, não é? Pela maneira que a própria poesia tem. A linguagem da poesia é diferente de outras linguagens. É uma linguagem mais elaborada, mais fantasiosa, mais enfeitada, né? Mas ele tem uma intenção. E o que é que a gente tem que fazer? Ler a primeira vez, reler, ler quantas vezes for preciso, tentando entender o significado das palavras que ele usou. Por que que ele disse assim? O que será que ele quis dizer com isso? Isso é interpretar, viu? Uma única leitura não dá para a gente entender um texto. Uma única leitura não dá. Por melhor que você seja, por mais gênio que você seja, mas você vai deixar escapar alguma coisa, viu? Então, o relacionamento do poeta com a Teresa se transformou. A maneira dele ver Teresa mudou completamente, né? Meu filho mais velho hoje é casado com uma moça, já tem 10 anos de casamento, já tem 3 filhos, né? Estão felizes. E ele não suportava ela no tempo da escola. Ele diz mesmo, chata, era chata. Aquela voz dela me incomodava. Olha só, eles estão casados, com filhos, felizes, né? Há uma transformação na maneira de ver as pessoas, não é? E o que aconteceu com o poeta Manuel Bandeira foi isso. Houve uma transformação na maneira dele ver Teresa, não é? Bem, eu gosto Professora, muito... Diga. de repente, boa tarde a todos. De repente, o Manuel, ele se apaixonou pela Teresa a primeira vez, mas não aceitou e criou um certo desdém imediato para não acreditar que ele estava se apaixonando pela Teresa. E aí, da segunda em diante, foi justamente os céus, a terra, e aí ele descobriu que ele se apaixonou mesmo. Isso acontece mesmo, viu? Às vezes você se sente atraído por alguém por algum motivo, mas não quer aceitar, às vezes, a aparência da pessoa. Ah, não, mas ele tem o cabelo assim. Ah, mas tem o nariz assado. Ah, não gosto. Ah, eu não queria que fosse assim. Vou contar uma coisa para vocês. Eu morro de rir. Uma amiga minha, lá em Brasília, nós fizemos curso normal junto, fomos amigas de adolescência. Até hoje a gente se vê, se visita, né? E ela dizia assim, gente, a coisa que eu acho mais olho num homem é a bunda. Se ele tiver a bunda bonitinha, cheinha, ai, demais. Eu adoro isso. Desculpe, não me leve a mal por falar isso. Acho lindo um homem da bunda bonita. Gente, ela casou com um magricelo que nem bunda tem. É xoxo, viu? E eles estão... Eles já têm só... Para vocês, para finalizar a história, eu vou dizer, hoje eles já têm 13... Ela tem filhos? Eles têm 13 netos. Hoje. Eles têm 13 netos. Eu digo, ai, rapaz, quando a gente se encontra uma vez a cada não sei quantos anos, quando eu vou lá, quando ela vem aqui em São Luís, né, eu morro de chatear os dois. Eu digo, eita, bunda xoxa que soube trabalhar, hein? Professora Núbia, professora, diga. A minha avó, ela sempre dizia que homem da bunda murcha é muito quilhento. Pois ela comprovou isso na prática. Ela sempre dizia isso. Estava certa, tá vendo? Estava certa. Certíssima. Pois então, gente, eu vou ler um outro poema aqui do Manuel Bandeira, viu? Como eu falei para vocês, o Manuel Bandeira, ele foi
descobriram muito cedo, ele ainda é jovem, muito jovem, que ele tinha tuberculose, né? Então, por causa dessa descoberta, ele não pôde ter uma vida normal, né? Ele era uma criança que queria brincar, que queria tomar banho no rio, que queria subir em árvore, andar de bicicleta, fazer todas as brincadeiras que as crianças faziam e não podia. Não, não pode porque você é doente. Oh, porque você é doente do pulmão, né? Várias vezes ele teve que baixar o hospital, ir para sanatórios de cura, né? Para lugares onde havia ar puro, para tentar. Enfim, ele não levou uma vida muito comum, né? Fazendo as coisas que a gente gosta de fazer. E num dos momentos dele de tristeza, né? Que ele estava desanimado, chateado. Claro, quem não teria esses momentos, né? Na época, a tuberculose era considerada uma doença incurável, né? Então, num desses momentos de muita tristeza, ele leu sobre um país que se chamava Pasárgada. País esse que diziam que era no Oriente. Ninguém nunca conheceu esse país, nunca foi lá. Era uma história meio fictícia, meio lenda. E ele disse, eu queria era morar em Pasárgada. Né? Aí ele fez um poema. Ele, muito chateado da vida, ele disse, vamos embora para essa tal de Pasárgada. Né? E aí ele fez um poema chamado Vamos embora para Pasárgada. Vamos embora para Pasárgada. Lá sou amigo do rei. Lá Esse tem uma poema. mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. E como farei ginástica? Andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino, Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo. É outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático. Imagina, na época dele, telefone automático era novidade. Tem alcaloide à vontade. Tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então, gente, Pasárgada é um país que existiu na cabeça dele. E em Pasárgada ele ia poder fazer tudo que ele era proibido de fazer. Né? Então, ele fala de uma maneira, às vezes, até divertida. Né? Vou ser amigo do rei, vou namorar com muita prostituta bonita, né? Enfim, ele vai aprontar, vai fazer tudo, vai subir no pau de sebo, montar em burro brabo, tomar banho de mar, fazer tudo que ele não podia. Né? Mas o que mais assim, me dá a medida da tristeza que ele sentia de não ter podido fazer nada disso, é quando ele diz, e quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Então, Manuel Bandeira, para mim, foi um exemplo de superação, de coragem. Gente, ele nunca casou, viu? Por causa da doença dele. Viveu só. Mas ele morreu cercado de amigos e de livros, dos livros dele. Morreu na casa dele, cercado dos amigos e dos livros que ele amava. Certo? Esse foi o Manuel Bandeira. Uma pessoa, um ser, um poeta que eu admiro pelas lindas poesias que escreveu. Ele tem muita coisa bonita.
Foi um dos poucos poetas de quem eu decorei poesias quando era jovem, né? Eu nunca gostei de decorar. E foi assim, um ser humano, todo mundo dizia que ele era a ternura em pessoa, viu? Sempre alegre, sempre com um sorriso, embora ele tivesse os grandes momentos de tristeza, como ele diz, triste de não ter jeito. Mesmo quando de noite me der vontade de me matar, olha que tristeza, né? Aí eles, que nada, eu vou me embora para Pazárgada, né? Lá eu sou amigo do rei, tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Pronto. Esse é o nosso Manuel Bandeira, certo? Procurem poesias dele, leiam, é muito bonito. Eu vou concluir a nossa aula de hoje pedindo que vocês anotem aí algumas palavras que eu vou ditar. Anotem aí, por favor. Já estão com papel e caneta na mão? Ele era ser iluminado, né? O Manuel Bandeira, apesar da enfermidade dele, ele era um ser iluminado. Iluminado. Né? Não deixava que as dores, né, que as tristezas tomassem por conta da vida dele, tornando ele uma pessoa amargurado, uma pessoa ruim, né? Não, mas uma pessoa alegre, né? Já li vários poemas dele, inclusive esse, Vou Um Embora ser Para Passar. humano de primeira, como a gente diz, né, Maria do Carmo? Um ser humano de Professora, o Manuel Bandeira, ele tinha amigos que chamavam ele de João Batista. Eu não me lembrava desse, eu não sabia desse. Quem que chamava ele assim? Os amigos dele, eu fiz uma pesquisa sobre ele, foi no canal, e eles estavam debatendo e chamaram ele de João Batista, compararam a João Batista, que ascendeu, que veio antes de Cristo. Que legal, não sabia disso. Então, todo mundo já está pronto aí para anotar? Digitar algumas palavras. Sim. Vamos lá, anotem aí. Niterói, nome Niterói, exército, escola, não entenderem, fala. Escola, funil, Preste atenção na maneira como eu estou pronunciando a palavra, viu? Rubrica. Eu vou rubricar o documento, né? Eu vou fazer a minha rubrica. Têxtil. Indústria têxtil, que fabrica tecido. Têxtil. É com X, viu, gente? Têxtil. De recém-nascido. Recém. Bígamo. Aquele sujeito que casa 2 vezes. E ainda com as mulheres vivas, né? Não é viúvo, não. Bígamo. Dúvida. Agora, dúvida. Dúvida e duvida. Do verbo duvidar. Eu duvido, tu duvidas, ele duvida. Alfabeto. Canal. Glória. Comestível. Não é combustível, é comestível. Aquilo que pode ser comido, né? Comestível. Você. Eu, você. Parabéns.
Parabéns. Tem alguém atrasado? Parabéns. Vírus. Todo mundo está falando de vírus? Coronavírus? Vírus. Caráter. Caráter. Órfão. Ninguém tem pai nem mãe. Órfão. Benção. Vejam que eu não disse benção, e sim benção. Irmã. E a última, irmão. Certo? Vocês... A última, professora. Alguma dúvida? Qual foi a última palavra? A última palavra. Irmão. A última palavra? Irmão. Irmã, irmão. Irmã e irmão. Isso, irmã, irmão. Olha, o que é que eu quero que vocês façam aí, gente? Nós já vimos as palavras oxítonas e paroxítonas, não é? Falamos já de algumas. Então, eu queria que vocês, em primeiro lugar, vissem se essas palavras têm acento e colocassem o acento onde for necessário, tá? E depois me dissessem quais são as oxítonas, quais são as paroxítonas. E se acharem alguma que seja proparoxítona, Maria Lúcia Martins, a primeira palavra foi Niterói. Niterói. Foi. Niterói. Viu? Paroxítona, paroxítona. Isso, é para vocês me dizerem se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Tá bom? Niterói. Oxítono. Nada, querida, por nada. Então, Niterói. já falei para ela, Niterói. Então, gente, é isso aí, tá bom? Para a gente revisar um pouquinho esse assunto para vocês não esquecerem, porque quando eu for fazer prova, vocês têm que estar com o assunto na ponta da língua, né? Já sabe. Ok. Tá bom? Tá Então bom. tá. Tchau, gente. Tchau, querida. Até a Obrigada, próxima professora. aula. Obrigada. Beijo para vocês.